O Evangelho é muito mais do que a definição que as igrejas evangélicas têm dado ao mesmo. Logo, o Evangelho não é humano, o Evangelho não é uma obra humana. O Evangelho ele é um projeto divino que nasceu no coração de Deus na eternidade com a reunião do Conselho do Deus Trino, visando beneficiar toda a humanidade. Logo, o Evangelho é um projeto celestial. O Evangelho é um projeto divino. O Evangelho é um projeto eterno. Por isso que o Evangelho ele é indestrutível, porque o autor do Evangelho é o próprio Deus. O Evangelho é aplicado no coração das pessoas via o Espírito Santo através da obra expiatória de Jesus no Calvário. E quando Deus projetou o Evangelho, Deus dá um exemplo que Deus pensa sempre no outro. Deus vai desconstruir toda a ideia de exclusivismo, de egoísmo, de parcialidade, de preconceito, porque Deus, quando projeta o Evangelho, é para incluir todos e a todos, independente de raça, independente de tribo, independente de língua, independente de sexo, independente de status social, de nível intelectual. O Evangelho é totalmente inclusivo. E o Evangelho, ele foi elaborado, projetado por Deus para trazer cura à humanidade via a pessoa de Jesus. O Evangelho, o ser humano precisa entender isso. O ser humano precisa ter isso no seu coração. O Evangelho não é uma lavagem cerebral. Deus não projetou o Evangelho jamais, jamais para fazer uma lavagem cerebral. O Evangelho é o poder transformador de Deus, onde muda o ser humano por completo. É para curar o ser humano, porque todo ser humano ele carrega na sua hereditariedade a doença adâmica do pecado. E o antídoto para isso é o Evangelho de Cristo, conquistado no Calvário. E o ser humano precisa viver isto. Não somente o ser humano, mas até mesmo aqueles que se dizem cristãos, eles precisam rever seus conceitos do Evangelho, porque o Evangelho gera mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de vida, muda tudo. O Evangelho ele não remenda o homem, o Evangelho ele transforma o homem, ele gera uma nova criatura. E esta nova criatura vem com um novo coração, vem com uma nova mentalidade, vem com uma nova natureza, vem com uma nova ideia, porque este Evangelho vai gerar na pessoa perdão, vai gerar na pessoa justificação, vai gerar na pessoa reconciliação, vai gerar na pessoa santificação. E isto são atributos de Deus que Deus compartilha com o ser humano via a sua graça por meio do poder do Evangelho. Agora, infelizmente, tem pessoas que dizem que vive para Cristo ou que segue a Cristo, mas que reproduz os mesmos hábitos de outrora. Isso vem deixar a entender que esta pessoa ainda não foi alcançada com o Evangelho, porque o Evangelho, ela gera uma transformação, uma metamorfose tão plena na pessoa, que a pessoa morre para o mundo e nasce para viver para Deus. Agora, qual é a grande crise que a gente está vivenciando hoje? Primeiro, é que tem pessoas que estão se envergonhando do Evangelho. Ela não assume
as boas novas de Deus. E já tem outras que já estão dando vergonha ao Evangelho. Uns se envergonham do Evangelho, outras envergonham o Evangelho com o seu comportamento. Isto é se tornar adversário do próprio Deus. Isso é dizer que o Evangelho não é tão poderoso como imaginam ou anunciam que é. Mas o que quero deixar aqui com você é que, independente do seu comportamento ou não, o Evangelho é poderoso. E quem vive o Evangelho não tem vergonha dele, como ensinou o apóstolo Paulo. Paulo é testemunha disso em Romanos 1,16, quando ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Quem está falando isso é um ex-perseguidor. Matava crente, era um religioso. E hoje ele está assumindo: eu fui transformado pelo Evangelho e eu não tenho vergonha do Evangelho. E o grande desafio para esse tempo do fim é cada membro de uma igreja evangélica resgatar esse princípio do poder do Evangelho. Primeiro, reproduzindo o impacto que o Evangelho fez nela. Segundo, assumindo publicamente: eu não tenho vergonha do Evangelho. Porque se não fosse o Evangelho, hoje eu não estaria mais aqui. Se hoje eu sou salvo, transformado, curado, liberto, redimido, santificado, tenho o meu nome escrito no livro da vida, pertenço à família de Deus, sou membro do corpo de Cristo, sou templo do Espírito Santo. Quem me proporcionou isso? As bênçãos do Evangelho. E isto não é lavagem cerebral, isso é transformação poderosa por meio do poder de Deus, via Jesus Cristo e a aplicabilidade do bendito Espírito Santo no coração de cada ser humano. Logo, cada um de nós, além de ser alvo das bênçãos do Evangelho, nós nos tornamos porta-voz das boas novas do Evangelho. Vivendo assim, nós estamos reproduzindo Cristo na face da terra.